todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo a mais um programa Falando da Palavra. Nosso programa aqui da TV Capital, canal 9.1. A nossa emissora aqui tem alcance em Cuiabá e os 11 municípios da Baixada Cuiabana e também em Rondonópolis, e é claro que é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E hoje no nosso programa nós vamos receber aqui um convidado muito bacana, muito especial, para uma conversa muito legal. Ele que é levita. Nós recebemos aqui hoje o Thomas. Thomas, seja muito bem-vindo ao nosso programa Falando a Palavra. É um prazer de ter aqui você. Bom dia, prazer todo meu estar aqui hoje participando desse podcast para a gente bater um papo aí, ficar bem entrosado, né? Falar sobre as coisas Jesus, de Deus. Isso exatamente. Eu acho que não existe coisa melhor do que falar sobre Jesus, porque ele é solução, ele é caminho, ele é verdade, e a gente consegue colocar Jesus no início, no meio e no fim de qualquer história, não é mesmo, Thomas? É verdade. Thomas, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho pra gente, como começou tudo esse encontro com Jesus. Então, eu não venho de um lar evangélico inicialmente, né? Sou caçula de 4 irmãos, o único que foi para esse lado de música, né? No final das contas, né? E inicialmente eu me lembro que meus pais, na época que eu nasci e tudo mais, até onde eu tenho uma memória assim, meus pais eram espíritas, né? Uhum. Então, às vezes ainda tem até lembro de algumas coisas assim, de algumas festividades que eles participavam, que levavam a gente, tal, né? Isso você tinha uns quantos anos, mais ou menos? Ah, devia ter uns 6 para 7 anos, por aí, né? Eu lembro de algumas coisas assim, mas assim, como você é criança... Muitas coisas fogem. Era uma coisa muito... Para mim era mais uma coisa assim, lúdica do que... Não sabia o que era nada de espiritual. Então, para mim, era uma coisa um pouco bem diferente. Né? Sim. Mas aí, meus pais frequentavam esse centro lá em Brasília, sou de Brasília, e tem essas memórias. E certa vez eu lembro que meus pais eram funcionários públicos, né? Conheceram um pastor que morava em Brasília, que era do Rio, e que pregava a palavra nos lugares, era um homem muito usado, ainda é, né? Um homem muito usado pela graça de Deus, assim, em questão de oração e tudo mais, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, pastor Zeni. E uma memória que eu tenho dessa época de criança, quando meus pais conheceram eles, né? Que meu pai chegou um dia, levou esse homem lá em casa, a gente morava numa chácara em Brasília, para orar, para conhecer a família e tal, né? Uhum. E foi assim, uma primeira experiência que eu lembro até hoje, assim, que na época que eu era criança tinha um boneco chamado Falcon, que aí tinha a versão Falco com barba, Falco sem barba. Quando meu pai chegou na hora do almoço com esse homem em casa, ele gravata, um jaleco branco, né? Parecia até um médico, né? Aí eu brincando, eu falei assim, adivinha se o meu Falcon é com barba ou é sem barba? Aí ele falou, né? Falou certo, era com barba, né? E essa coisa ficou marcada. Eu falei, porque falaram, um homem de Deus vai vir aqui em casa e tal. E quando eles falaram isso, eu falei assim, então vou dar uma desafiada aqui, Vou né? testar ele já. Aí eu lembro que eu mandei essa bem na inocência, assim, ele falou isso aí, eu falei, poxa, é mesmo e tal. Aí começou. Meus pais, pouco a pouco, largaram essa questão do espiritismo, se converteram, e eu tenho essas memórias que a gente ia para os cultos, né? Qual que é a igreja? Era uma igreja pentecostal, lá de Brasília. Chamava Igreja Pentecostal. O nome da igreja era isso, né? E a gente ia nos cultos e tudo, e aquela igreja bem pentecostal mesmo, porque ele era um pastor do Rio de Janeiro, ele pregava a palavra e ele ministrava louvor com um pandeiro, um pandeirão de couro grande assim. Só aqueles corinhos de fogo, aquelas coisas, ele puxava. De vez em quando tinha um baterista que ia junto, um baixista e tal, e eu ficava sempre muito ligado nessa questão de música, uma coisa que eu era fascinado. Desde Chamava pequeno, sua atenção desde pequeno, né? E eu ficava olhando o pessoal tocando, falava, que legal, ficava olhando aquela coisa toda e tudo, né? E foi assim, foi crescendo e tudo mais, aí chegou um certo período, a família foi crescendo e tal, aí depois a gente se separou, né? A gente morava em Brasília, fomos morar em Rondônia, em Porto Velho. E quando chegou em Porto Velho, meus pais, depois de 2 anos, se separaram. Aí foi uma confusão louca, vai ficar com quem? Com o pai, com a mãe. Já nessa época eu já estava
com 13 para 14 anos, já tocava, aprendi a tocar o violão sozinho, já tocava um violãozinho e tal. E quando eu morava lá, eu já comecei a cantar numa bandinha de rock, lá em Porto Velho. E naquela coisa, quando falou, vai ficar com quem? Com o pai, com a mãe? Eu não, se fosse ficar com um ou com o outro, eu ia ter que parar de tocar. É uma coisa que eu queria muito tocar. Entendi. Então, minha mãe pegou e foi embora para Manaus. Meu pai ficou por ali um tempo. Tá uma confusão louca de família e tudo mais. E nesse período você ficou com seu pai? Eu fiquei assim, meio que jogado, assim, né? Meu pai tinha uma casa lá, mas ele estava separado da minha mãe, aquela confusão toda. E, por fim, minha mãe foi embora. E eu fiquei ali. Meu pai já estava nessa altura já com uma outra mulher, né? E tal. E aquela confusão de vai, não vai, não vai. Saí de casa, fui para casa de um amigo. E fiquei uns dias lá e tal. E foi uma confusão muito grande, assim, a família e tal. Só que nessa época ninguém mais estava indo na igreja. Então, assim, foi uma coisa que... Foi o início do fim, né? Você largou, abandonou. Foi esfriando. Foi esfriando e deu uma brecha grande. A família toda se separou. Foi uma coisa bem marcante, né? E sei que daí depois meu pai foi embora para Brasília. Passou um tempinho, eu fui para Brasília também. Encontrei com ele lá e tudo. E ele ficou... Recomeçou tudo de novo. Que na época lá de Porto Velho, meus pais foram para lá para poder mexer com um posto de combustível. O pai tinha ganhado uma concessão para abrir posto e tal. Então, assim, queria melhorar de vida, os dois largaram um emprego que eles tinham de funcionários públicos, né? Nossa. Do governo em Brasília, para essa aventura que deu errado, super errado, né? Porque naquela época do cruzado, aquela coisa toda. Sim. Então, era uma inflação muito alta, então pegaram empréstimo em bancos e tal, aí chegou um ponto que eu ou vendia, largava tudo para pelo menos sair com um pouco de dignidade, ou perdia tudo de uma vez. Aí foram embora para Brasília. E hoje você entende que boa parte de tudo isso que aconteceu na sua família e também com seus pais foi resultado também de um afastamento da igreja? Total. Eu lembro que naquele período da nossa família, o único que permaneceu firme foi o meu irmão, o segundo irmão, né? Ele foi o único que permaneceu firme. E ele sempre manteve a fé dele, sempre... Sobressaindo. E sempre, assim, era sempre muita... Ele era visto, assim, dentro da família até por tinha muita chacota, né? Ah, o crentão, tal. E um dia ele recebeu uma profecia que através da vida dele, todos voltariam para os caminhos do Senhor Olha dia, que né? bênção. Por esse pastor mesmo, o pastor Zeni. E assim foi acontecendo. E chegou um período que eu também acabei... Na verdade, não foi nem eu voltar, porque eu era criança, eu não cheguei àquela coisa, vou aceitar Jesus ou me batizar. Não tinha, porque a minha lembrança era só de quando eu era criança e tal, depois... Era algo normal, habitual já. Não né? tinha aquela coisa de você vai na igreja, vai aceitar Jesus, vai se batizar, vai fazer. Então, eu não tinha aquela consciência de que precisava fazer isso. Exato. Fazer aquela confissão de fé, né? Eu fui ter essa consciência depois, quando passaram-se os anos, que eu tive... depois dessa fase de Brasília, eu comecei a tocar na noite, comecei a cantar em banda de baile em Brasília, fazer barzinho. Aí tive uma caminhada muito grande com música, né? Música secular. Então, mas nunca envolvido com igreja, nada. E tudo. Aí passou um tempo que eu recebi um convite para morar na Itália. 1992, para morar na Itália. Inicialmente era para tocar. Uma pessoa que eu conhecia há um tempo já lá de Brasília me convidou. Aí eu esperei 2 anos para se concretizar esse fato, né? E as pessoas até brincavam comigo. Cadê? Você não ia para a Itália? Tá aqui, tiravam... Uma casquinha. Uma casquinha, né? Cadê? Já foi, já voltou e tal. E eu fiquei 2 anos ali esperando que a coisa ia dar certo. Tinha tirado todos os documentos e tudo. E chegou um belo dia que aconteceu. Eu fui para a Itália. Fui sozinho já. E chegando lá, sempre tocando na noite e tudo mais. E trabalhei com essa pessoa uns 3 meses. Depois a gente se separou, porque era uma pessoa que, no fundo das contas, ele queria só me explorar, né? Que eu trabalhasse para ele... E ele ganhava grana e eu não ganhava nada. Então, eu caí nessa consciência que estava errado e peguei e me separei. Aí foi toda uma caminhada, um processo bem... E nesse período você ainda permaneceu na Itália ainda? Sim, morei na Itália cerca de 16 anos, né? E quando foi no ano de 2000, foi 2000? Foi 2000.
Teve um período, eu fiquei na Itália praticamente 93. Aliás, fiquei de 92 até quase o final de 93 e vim para o Brasil. Falei, cansei disso aqui, quero ir embora. Depois de ter ficado esse tempo todo lá viajando bastante, tocando, fazendo uma vida assim, vida largada, né? Sim. Aí voltei para o Brasil, cheguei no Brasil, vi que aquela situação era realmente ainda complicada. Falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Fiquei louco para voltar para a Itália de novo. Ainda fiquei uns 9 meses aqui no Brasil até conseguir voltar de novo. Aí quando eu voltei, passaram assim uns 2 anos, foi final de 95. Aí fiquei lá na Itália e tal. Aí quando foi no ano 2000, um dia fui numa igreja. Nesse período você não tinha... Não tinha contato nenhum com a igreja, não. Nem interesse de voltar. Tinha esse meu irmão, que é o Ricardo, né, que na época ele morava em São Paulo. Aí, às vezes que eu estava na Itália, que eu voltava para o Brasil, toda vez que ia na casa dele, era obrigação ir na igreja. E eu ia, era obrigado, assim. Empurrado, né? Porque não era uma coisa espontânea que eu tinha o desejo de estar mas naquele você está na ambiente, casa né? da pessoa, vamos lá, não sei o quê, aquela coisa. Então, era coisa que meio que me sentia um pouco pressionado, mas ia por educação, por consideração e tal. Aí, beleza. E ele sempre pregando pra gente, sempre falando de Jesus, em todos os lugares que estava, ele estava sempre falando, sempre na hora das refeições, sempre fazia oração. E eu assim, achava meio que uma caretice, assim, algumas coisas, né? Porque ele era muito, né? Hoje em dia ele é mais relax, né? Não pressiona tanto, mas é um cara mais que deixa mais à vontade. Antigamente ele era mais... Olha, mas na defesa... Aquele cara que fica bem em cima, né? Mas na defesa do seu irmão, que hoje você está dentro do processo. Não, sim. Então, assim, logicamente que depois que passa o tempo que você vai analisar... Entender também, né? Entender, analisar e falar assim, realmente ele foi usado para certas coisas acontecerem, entrarem no trilho, né? E talvez se ele não insistisse tanto, você não estaria nem aqui hoje contando nessa história, né? Tanto é que, por exemplo, eu lembro que nessa época, voltando um pouquinho atrás, quando eu fui morar em Brasília, que eu comecei a tocar à noite, o meu primeiro violão foi ele que me deu de presente. Olha aí. Aliás, o segundo violão, porque o primeiro... foi o segundo violão. O primeiro, meu pai quebrou. O pai falou que eu não ia ser músico, porque a música era a profissão de drogado, e ele não queria um drogado na família. Aí quebrou o violão em 1000 pedaços. Falei, beleza, tá tudo certo. Aí passou esse tempo depois, né? Meu pai nunca aceitou. Na época, ele não aceitava, né? Porque eu usava cabelo grande, usava brinco. Então, achava que eu era um malucão, né? E aquela coisa toda e tal. E meu pai nunca aceitou. Meu pai queria que a gente estudasse, como todo pai, né? Vai estudar, vai, né? E ele, querendo ou não, já tinha uma carreira ali no concurso. Sim, só que eu público, nunca me vi fazendo outra coisa. Música era uma coisa que eu queria fazer tanto, porque assim... Eu lembro quando a gente era pequeno em Brasília, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que ele era tesoureiro da escola de música em Brasília, uma escola muito renomada no Brasil, né? De música, de formação de músicos e tudo. E na época meu pai colocou meus 3 irmãos na escola de música para estudar, e eu falei, poxa, me coloca também. Ele falou, não, você é muito pequeno. E não me colocou. E aquilo lá me deu uma tristeza na época, que eu queria muito estudar, queria aprender. E os meus irmãos não durou, ficou um pouquinho e saiu abandonado porque eles não tinham aptidão para isso. Sim. Não era uma coisa que estava. E para mim já era uma coisa que já Brilhava batia. não. Qualquer coisa que era relacionada com música, eu ficava louco. Via as pessoas tocando, ficava assim, vidrado de ver tocar, né? E beleza. Aí peguei essa história do violão, né? Aí meu irmão deu esse violão e tal, beleza. Aí, só que me deu o violão e eu tocava na noite e tudo mais e tal. Aí passou-se o tempo, voltei para a Itália, aquela coisa toda. Foi quando eu fui numa igreja uma vez. Não sei nem por que eu fui parar na igreja. Não sei se alguém me chamou. Não, essa parte eu não tenho uma lembrança. Eu sei que eu fui num culto lá. Aliás, sei sim. Conheci uma pessoa que frequentava uma igreja italiana. Era uma igreja italiana, que a pastora era brasileira. Aí comecei a frequentar, conheci as pessoas e tal, e um belo dia falei, vai ter um batismo aqui, aí fiz um curso lá de batismo, quero me batizar. Aí fui, me batizei, beleza, aí comecei a caminhada lá dentro, só que é aquela coisa, você está dentro e vai, mas é aquela coisa, quando você não corta totalmente o cordão, o cordão umbilical, você vai um tempo, e tá um pé aqui, você vai aqui, vai ali. Só que, cara, a música sempre foi a minha vida, era meu ganha-pão. Era a minha profissão. Eu viajei meio mundo com a música.
Então, assim, eu não vivia fazer outra coisa, porque na época eu larguei escola, larguei tudo por conta de música. Então, assim, não tinha um estudo, não tinha feito uma faculdade, nada para poder falar assim, não, vou fazer minha profissão e vou largar a música. Não tinha como. Música, para mim, era a minha profissão. Então, que fosse bem para as pessoas ou não, era a minha profissão. E Era que seu aquilo que eu sustento na sentia de época. fazer, e era a coisa que eu amava fazer, né? Então, aí vai. E comecei a compor. Até no dia que eu batizei, foi quando eu compus a minha primeira música. E isso você cantava qual estilo de música? Assim, desde o Brasil, eu tocava mais, era MPB, bossa nova, Sim. coisa mais tranquila. Eu sempre gostei de coisa mais tranquila, Aham. uma música mais elaborada, né? Depois, de um certo tempo, muitos anos depois, sempre lá na Itália, comecei a tocar coisas mais comerciais, porque era a demanda, né? As pessoas, né? Se você não tocasse certas coisas, você não trabalhava. Sim. Então, era como se a pessoa fosse tocar hoje, tivesse que colocar no repertório sertanejo universitário. Se você não tocar isso, você não toca em lugar nenhum. Então, assim, graças a Deus eu não estou nessa época de hoje, porque eu não acho que eu não suportaria. Eu não ia dar conta. Porque não é o estilo que me agrada, que Sim. eu gosto e tal. Então, assim, não tem nem aptidão para isso, né? Não tem nem voz para isso. É uma coisa mais light, é uma coisa mais tranquila, né? Aí comecei a compor uma música, compunha outra. Aí Deus comecei a ter uma coisa assim com Deus de... De receber a sua Eu própria. não tinha aquela coisa assim, por exemplo, você falar assim, Thomas, tem uma letra aqui, bota uma música aí. Eu não sei fazer isso. Ou tipo assim, eu tenho uma música aqui, coloca uma letra, eu não sei. Quando eu sento para adorar no violão e tal, Deus começa a dar tudo junto. A letra, a música e as coisas vão fluindo. Então, assim, comecei a fazer esse tipo de trabalho e continuei, né, na minha toada ali, né? Só que alguns anos depois que eu comecei a ter mais uma intimidade assim com Deus e começaram a fluir mais músicas, e eu comecei a ver isso mais por um lado de seguir aquela coisa do ministério, né? Que era uma coisa que eu jamais pensava, porque eu lembro que quando eu ia nas igrejas assim, depois de um certo tempo lá na Itália, eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Madureira, que era uma igreja bem mais fechada, mais rígida, né? Aí tem aquelas coisas receber os irmãos que vinham de fora, na época do CD, né? Que chegavam os irmãos lá com a malinha de CD para poder apresentar o trabalho, cantar uma música, cantar outra. Quem era pregador pregava, vendia mensagem, aquela coisa toda de vender o seu material, né? Eu lembro que na época eu era do grupo de louvor assim, e quando as pessoas vinham de fora, eu olhava assim, né? E pensava, rapaz, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Eu cheguei a falar assim, nunca vou fazer isso. Ficar vendendo CD nas igrejas. Eu sentia uma coisa assim meio... me considero uma pessoa tímida. Então, eu acho que eu teria um pouco de vergonha de fazer isso. Sim. Né? Teria uma barreira ali, uma resistência. Isso. E eu olhava assim, né? Não era uma coisa assim meio de julgar, mas era só que eu pensava assim, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Não me via fazendo isso, né? Beleza, foram passando os tempos, continuei compondo e tal. Aí chegou uma ideia uma vez de gravar um CD. Sempre quis gravar um CD. Só que para você gravar, sempre foi muito caro, né? Para você gravar um CD básico ali na época era muita grana. Eu não tinha condições, eu falei, pô, tem que dar um jeito de gravar. Aí passou um tempo, eu fui morar na Alemanha. E fui meio que direcionado pela questão da igreja também, dessa mesma igreja, que tinha uma congregação lá na Alemanha. E nesse período você ainda cantava fora? Não, passou um tempo eu larguei, porque eu não aguentava mais os ambientes. Apesar de fazer música bem tranquila, de tocar poucas horas na noite, assim, eu tocava mais em restaurante, a coisa mais tranquila, assim. Eu comecei a falar, cara, não tinha mais, assim... Pela questão do ambiente, eu não sentia... Assim, era legal, uma grana legal, mas eu não estava cansado dos ambientes em si, né? Aí chegou nesse período, eu estava até trabalhando bastante. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu trabalhava de segunda a segunda tocando. Tocava em 3 lugares diferentes. E durante o dia eu trabalhava numa fábrica. Trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde na fábrica. Pegava a minha moto, corria para casa, dava tempo de chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa e ir para o restaurante tocar. Então, assim, era uma... Correria. Era uma loucura, uma loucura. Estava ganhando bastante dinheiro, mas eu não estava vivendo. Não dava tempo nem de gastar o dinheiro. Porque
Entendeu? Então, assim, chegou um tempo, eu falei, não, cansei disso aí, não quero mais isso aí, não, então, aquela coisa toda. Aí, beleza, morando na Alemanha, falei, pô, tem que gravar um CD, tem que dar um jeito de gravar um CD e tal. Falei, poxa, eu vou gravar em casa. Um pastor me deu uma palavra assim, vem cá, você não tem o seu violão? Falei, tem. Não tem microfone? Você não tem lá sua interface de áudio, seu computador? Por que você não grava em casa? Você tem o talento, você tem as músicas, por que você não grava? Falei, pô, pastor, mas eu não sei mexer. Cara, você está com tudo na mão, é só você começar. Deus vai te iluminar para fazer isso aí. Parei, pensei, falei, cara, Vou tentar. Vou arriscar. Aí eu lembro que eu peguei, comprei, tinha um computador, tinha a placa de áudio, microfone, que eu já fazia umas gravaçãozinhas em casa, assim, mas só para poder registrar, para não perder as ideias de música. Então, assim, tinha uma ideia de música, gravava para não, porque naquela época não tava com celular, porque você gravava com celular, igual tem hoje, né? Hoje, se der uma ideia de gravar aqui, eu ponho o celular aqui, gravo, tá beleza, tá registrado. Naquela época, não. Aí eu comecei a fazer. Dei uma pesquisada como é que era, fazia uns testes e tal. Só que eu não sabia a parte técnica, né? O programa que eu usava era um programa em inglês. Então, eu não tinha aquela coisa assim, errou, para, volta, corta. Não, dava o play, tinha que ir até o final. Se errasse, tinha que fazer tudo de novo. Eu falei, caramba, tem que fazer isso aqui. Aí fiquei uma semana fazendo isso. Eram 10 músicas, todas autorais. Olha só. Foi violão e voz. Colocava vozes, 2, 3 vozes e um violão base, e fazia uns solos ainda com o violão. Falei, cara, vou nessa aqui, vou meter a cara e vou fazer. Aí eu fiz um contato com um amigo que morava em São Paulo, que ele mexia com arte gráfica e tal. Falei, poxa, eu tô gravando um CD, você não... Ah, vou fazer para você, vou te dar de presente a capa. Olha aí. Aí fez a capa, mandou para mim depois os arquivos e tal, né? E eu falei, vou gravar onde esse CD agora? Olha lá, tinha 2 computadores em casa, aliás, 3. Tinha o PC normal, tinha 2 laptops. Aí consegui gravar. Gravei a base ali, salvava os arquivos. Falei, agora eu vou fazer o primeiro CD. Aí gravei. Comprei uma impressora para imprimir a arte que o rapaz fez para mim no CD. Tudo ali, né? Beleza. Só teve uma coisa que eu mandei fazer fora, que foi eu conheci um rapaz português lá na Alemanha, que ele mexia com gráfica e tal. Ele fez a capa do CD mesmo, tudo certinho, porque a impressão no CD eu fazia em casa. Aí botava os 3 para gravar, cada um fazia uma cópia. E ficava o dia todo fazendo cópia de CD e montava, depois ia escutava se não tinha ficado falhado, se não riscava. Às vezes perdia ali, um CD estava com defeito, jogava fora, fazia tudo de novo, aquela loucura. Aí, sem grana, falei, cara, vou meter o cartão de crédito aqui e Deus proverá. Fui lá na loja, comprei uma pancada de CD, mais de 200 CDs. Vinha aqueles tubos, né? E depois comprava... primeiro eu comecei comprava aqueles CDs fininhos, que não tinha que colocar encarte dentro. Sim. Era só aquele que era mais fininho assim, que botava só a capinha na frente e o CD impresso. E só que o CD era diferente porque ele tinha que ser o fundo branco, né? Porque a impressora que eu comprei, sim, ela imprimia no CD, mas tinha que ser o fundo branco para poder, porque era impressão colorida. Eu caí na besteira de fazer isso. Colorida, e gastava uma tinta louca. Aí fui, cara. Fui. Daí a pouco, quando eu vi, tava com uma mala. Eu tinha uma mala de ferramenta que eu usava para ferramenta, e era tipo uma mala de viagem, né? Aí nesse dia me veio a memória lá, né? Os irmãozinhos lá, e Deus me trouxe a memória assim. Você falou que não ia fazer isso, olha você aí. Quando eu vi a mala com 200 CDs, eu ia nas igrejas, comecei a ligar para fazer agenda. Resumindo essa história, eu sei que nesse período, foi 2009, eu viajei 7 países com a malinha de CD, chegava lá, cantava 2 louvores, 3. Meu Deus. E Deus honrou você nesse período? Rapaz. E as pessoas gostavam das músicas, né? Todas as músicas autorais? Sim. E você lembra a primeira música? Lembro. Então toca pra gente aí. A primeira do CD era aquela que eu toquei na igreja semana passada. Muito linda. Toque pro pessoal ver. Chama A Ele.
ao único que é digno e tem autoridade e que é chamado de nosso Senhor. A Ele levantamos nossas mãos, a Ele oferecemos a nossa adoração. Jesus, que faz maravilhas. Jesus, que cura as feridas. Jesus, o amado da minha alma. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, o amor verdadeiro. Eu hoje vim aqui pra te dizer que eu estou apaixonado por você. Jesus, o Senhor dos senhores, levou sobre si todas as nossas dores. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o grande eu sou, um Deus forte, El Shaddai. És adorado, és adorado, és adorado, meu Senhor, és adorado. És adorado, és adorado, és adorado, és adorado, Santo Deus. Eu acho que quando as pessoas começaram a ouvir, não tinha como não comprar um CD É uma desse. coisa assim, e assim, se você falar assim, tecnicamente, por eu não ter experiência de gravação, da parte técnica, tinha bastante falha. Você via que era uma coisa caseira. Só que era um cartão de visita. A única coisa que eu tinha para poder pegar um gancho para falar assim, poxa, eu vou fazer agenda num local, vou no outro, porque, querendo ou não, era um momento que eu estava vivendo de dificuldade financeira e era uma coisa que me ajudava muito nessa parte, né? E eu acredito o seguinte, Thomas, você tinha uma palavra, você tinha a ousadia e você tinha uma palavra de Deus sobre... E dentro disso aí teve uma... Nessa mesma época, eu fiz essas agendas, ligava para os pastores que eu conhecia, né? Estava na Alemanha, liguei para alguns pastores na Espanha, lá na própria Itália, em alguns lugares. Fui até Luxemburgo também. E aí marquei umas agendas e tudo. E não cobrava nada para isso. A única coisa que as pessoas me davam assim, era uma ajuda de custo para a viagem. Se eu vendesse CD, vendia. Se não vender, amém, glória a Deus, vamos para frente. Aí, nessa época, eu lembro que eu tinha ministrado em algumas igrejas na Alemanha, e teve uma igreja que eu ministrei lá, e vendi uns CDs lá, e o irmão falou assim, irmão, eu quero comprar um CD seu, só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, irmão, leva, esquece isso aí, leva o CD. Não deixa de levar a sua bênção por conta, porque eu vendia por 10 euros o CD, né? Beleza, o irmão levou. Aí passou um tempinho, eu fiz o contato com esse pastor, que era aquele pastor da minha infância, o pastor Zeni, que ele mora nos Estados Unidos. Ele tem 5 igrejas lá. E na época eu consegui o contato dele
Falei, ó, pastor, gravei um CD aqui e tal, você podia armar uma agenda para mim aí? Tá, vou ver aqui e tal. Aí passou uns dias, a secretária mandou um e-mail para mim, ó, o pastor Zeni falou falar com você, quanto tempo você pode ficar aqui com a gente e tal. Aí ele vai te mandar a passagem. Eu falei, olha só. Aí ele marcou a agenda nas 5 igrejas dele lá nos Estados Unidos, mandou a passagem para mim, para ficar 15 dias. Foi na época do verão, lá em junho de 2009. Aonde nos Estados Unidos? Foi em New Jersey, que ele morava em New Jersey, mas tinha igreja em Nova York, em vários lugares ali, né? E beleza, eu não precisava do visto, porque eu tenho o passaporte italiano. A única coisa que eu tinha que fazer, ele me mandou uma carta, chamava de carta convite, né? Para poder chegar na hora da alfândega e mostrar a carta. Beleza. Aí ele mandou, eu fui. Preparei 250 CDs na malinha. Falei, vamos embora. Ainda levei o arquivo e levei umas capas. Eu falei, se acabar o CD, a gente produz lá alguma coisa, né? Foi na fé, vou levar. Homem prevenido, exatamente. Aí fui, viajei, chegou lá, beleza. Aí foi me buscar. Fez aquela recepção assim de filho de rei mesmo. Foi uma coisa assim... Fiquei uma semana com ele, mas assim, pensa num homem assim abençoado, um homem... Atencioso, ele deve estar né? com seus quase 80 anos hoje, mas era um homem assim muito usado por Deus, muito abençoado, uma palavra, oração, aquela coisa toda. Aí fiquei na casa dele, tinha um quarto só para mim, uma suíte só para mim na casa dele, tá? Fiquei uma semana por conta, ele ia fazer programa de rádio, eu ia junto. Ele ficava comigo o dia todo. Eu não tirei $1 do bolso para nada. Aí marcou as agendas, aí ia fazer os cultos e eu ministrava o louvor e no final vendia CD e tal. Eu sei que chegou um momento lá que acabou o CD. Aí eu comprei CD lá e o irmão da igreja falou, não, eu gravo para você aqui. Aí gravou mais um bocado de CD lá e tudo, beleza. Aí fiquei 15 dias lá. E estando lá 15 dias, apareceram convites para ir em outras igrejas lá, só que era depois da data, porque ele marcou a passagem, ele fechou a passagem, ele não deixou aberta. Né? Então, se eu não voltasse na passagem que ele comprou para mim, eu ia perder e como era época de verão, é alta temporada, eu ia gastar só a grana que para comprar uma outra passagem para voltar para a Alemanha, praticamente ia gastar o dinheiro todo, né? Sim. Aí eu falei, cara, não, na próxima oportunidade eu volto para visitar outras igrejas, porque tem muita igreja lá, muita igreja brasileira e tudo. Aí, no último dia do culto, lá era um culto de ceia. Aí eu tinha ministrado numa outra igreja dele, no bairro de Queens. Aí acabou o culto mais cedo, o pessoal me levou lá para New Jersey, estava acabando o culto de ceia. A hora que eu sentei lá, ele me anunciou, o irmão Thomas está aqui. Ficou com a gente aqui esse tempo todo e tal. Vou chamar ele aqui para fazer um louvor para a gente. Aí fui lá, me honrou lá em tudo. Aí eu falei, pessoal, sobraram alguns CDs aqui, depois no final, se vocês quiserem e tal, mas se você não tiver dinheiro, não tem problema, você vai ganhar um CD, não se preocupa. Eu sei que no final das contas, sobraram acho que uns 30 CDs. Aí eu falei, pastor, fica com o senhor os CDs aí, se o senhor vender, bem, se não vender, dá para as pessoas que quiserem, quem gostou e tal. Beleza, ficou lá. Aí eu vendi os CDs, depois no último dia... Chegava um monte de gente para dar oferta, assim, colocava dinheiro no bolso, dava oferta. Eu falei, cara, que coisa tremenda isso. Uma coisa que eu não falei, eu pulei. Lembra que eu falei que quando estava na Alemanha, que o irmão queria o CD e não tinha dinheiro? Um dia antes de viajar, eu não fui nessa outra igreja lá, porque era uma igreja numa cidade mais fora, eu não fui. Aí o pessoal que veio do culto falou assim, o irmão... fulano mandou te entregar esses 10 euros aqui que ele ficou devendo do CD. E eu eu não tinha dinheiro para viajar. Eu não tinha dinheiro, não tinha €1 no meu bolso para viajar. Eu tinha um cartão de crédito, eu falei, vou levar o cartão de crédito, qualquer coisa, numa emergência eu uso o cartão de crédito. Sim. Aí o irmão veio e me deu, o fulano mandou te entregar aqui os 10 euros do CD que ele comprou com você e tal. Você lembrei. Foi o dinheiro que eu viajei, coloquei 10 euros na carteira. E falei, vamos viajar, vamos na fé. Aí teve todo esse mover de Deus lá. O pastor me levou para cima e para baixo, nos melhores lugares, melhores restaurantes, e me honrando. E quando eu ministrava, as pessoas vinham, ajudavam e tudo, aquela coisa toda, né? Aí sobraram-se os 30 CDs, eu vim embora. Beleza. Dia seguinte, eu ia pegar o avião.
Aí o filho do pastor me deixou no aeroporto. Nem desceu. Chegou lá no aeroporto, tinha uma rampa assim, parou assim, ô meu querido, muito obrigado. Boa viagem, até uma próxima, maravilha. Peguei meu violão, minha malinha, fui fazer o check-in, né? Aí fui fazer o check-in, a moça pegou lá a mala, não sei o quê. Aí ela, Mr. Thomas, pegou o passaporte, não sei o quê, tal. Aí ela pegou e carimbou um negócio lá, falou assim, boa viagem, me deu o bilhete, a hora que eu for indo assim, a mulher vem correndo e me chama, Mr. Thomas, calma, eu voltei assim, o que aconteceu? Me dá a sua passagem aqui. Aí eu peguei minha passagem, ela pegou um selinho verde, uma bolinha verde de adesivo, colou assim, falou assim, bem-vindo à nossa business class. Ah. Meu Deus. Deus é um Deus de detalhes. Rapaz, cara. Viajei de business class pra Alemanha. Nossa, Deus honrando Não, em todas as uma coisa assim que eu falei assim, business class, que eu fui de classe normal. Sim. Tava contando que ia ser uma classe normal na volta. Ela falou assim, Mr. Thomas, pegou o adesivo e botou assim, bem-vindo à business class. Mas é para você ver, né, Thomas? Quando a gente dá um passo para Deus, com ousadia, com coragem, e faz de todo o coração, porque ali você não estava olhando para recurso financeiro em nenhum momento. A minha intenção era só divulgar, assim, vamos falar assim, um trabalho, porque assim, eu sempre acreditei nisso. Se Deus te dá tipo no meu caso, uma canção, uma coisa, por que eu vou deixar na gaveta guardado sem que as pessoas... Escutem, né? Porque eu passei, algumas igrejas que eu passei, aconteciam algumas coisas assim, tipo assim, eu ia apresentar uma música, não tinha muitas pessoas, não olhavam, algumas pessoas não olhavam com muitos bons olhos, porque assim, o que esse cara quer aparecer e tal. Falei, gente, Deus me deu esse louvor aqui, é isso aqui. Se quiser, a gente toca na igreja, se vocês quiserem tocar, não tem problema. Tem problema. Uhum. Então, em algumas ocasiões, não tinha muita abertura para isso. Eu falei, cara, se Deus me deu, não posso deixar na gaveta. Eu tenho que honrar aquilo que ele me deu. Né? Então, porque assim, você tem que cantar uma coisa que o pessoal conhece e tal. Eu falei, mas uma música que a pessoa conhece, que a igreja conhece, só se tornou conhecida porque foi apresentado, porque foi tocado, porque tocou no rádio, porque tocou em algum lugar. Senão ninguém ia conhecer nada. Não tem um sentido Sim. nisso, né? Então, assim, aí eu sempre pensei muito nisso, não pelo lado financeiro, porque eu queria colocar para fora, dividir com as pessoas aquilo que Deus me deu, que é um dom. Eu nunca estudei instrumento nenhum, nunca fiz aula. Eu sou canhoto, era para tocar o violão assim ao contrário. Eu tentei tocar assim ao contrário e não consegui. Entendeu? Até uma história engraçada, porque meu pai na época tinha um violão em casa, ele tocava 3 acordes, e meu irmão mais velho tocava também a mesma coisa, uns 3 acordes ali, e tinha aquela coleção de revistinha com as músicas, né? Só que não deixava nem chegar perto. Quando eu comecei a descobrir esse desejo de querer tocar violão, eu perguntei, pai, me ensina, não sei tocar. E meu irmão, a mesma coisa, não sei tocar, não sei ensinar. E ele tocava, eu via ele tocava com os amigos dele. Sim. Só que não tinha interesse de me ensinar, né? Aconteceu uma vez que ele tinha uma namorada e eles foram fazer uma viagem com a namorada e com os amigos, só de casal, foram não sei para onde, ia ficar uma semana fora. E o violão ficou. O violão ficou e as revistinhas ficaram. O que é que eu fiz? Parque de diversão. O que é que o Thomas fez? Eu peguei o violão, sem conhecimento nenhum, cara. Tirei todas as cordas aqui, tirei tudo, virei o violão, coloquei aqui e dei um jeito de afinar o violão assim, tem que tocar esse negócio, tem que aprender isso aqui. Só que a mão direita aqui não ia, a esquerda aqui não tinha ritmo. Eu falei, meu Deus, e agora? Tentei uns 2, 3 dias ali, falei assim, ele vai voltar de viagem, o violão tem que estar normal, né? Aí eu não consegui, cara, fiquei meio frustrado, o violão não rendeu, eu falei, cara, vou botar o violão normal. Voltei de novo as cordas ali e tal, deixei tudo intacto, né, cara? E foi aquela coisa. Eu lembro que eu estudava de manhã, chegava de tarde, tinha umas tarefas de casa para fazer, eu morava na chácara, tinha que fazer algumas coisas da chácara ali. E sobrava um tempinho, eu ficava no violão, escondido mesmo, sem falar para ele. Falei, vou tentar aqui mesmo, aqui, ó. Um pouquinho na destra aqui, vou. Aí naquela época tinha as revistinhas as revistinhas eram as músicas mais famosas que estavam tocando. Sim. O que eu fazia? Esperava tocar no rádio a música que eu gostava,
vai tocar agora a música tal, de fulano de tal. Eu lembro que tinha na revistinha, que a hora que ele tocava eu ficava ouvindo, olhava na revistinha, aqueles desenhozinhos assim, como é que faz a nota e tal, catando. E ali eu fui, cara. Fui. E consegui, beleza. Até desenvolver, entendeu? Né? Então, assim, foi uma dificuldade. Não tinha recurso para ter uma aula, um professor, uma coisa. Então, assim, o pouco que eu sei foi na batalha. Hoje em dia, as pessoas tem o YouTube, tem tudo para você aprender a tocar. Só não aprende quem não quiser, entendeu? Mas, assim, a arma que eu tinha era aquela, ficar ali e na insistência, né? Foi aquela coisa toda. Então, assim, eu sempre quis muito isso fazer. Colocar aquilo que Deus me deu, mostrar. Agora você falou assim, você prega? Não tenho. Não me vejo assim um pregador, né? Prega através das canções, né? Entendeu? Então, assim, e uma coisa interessante é que as canções que eu escrevi, que Deus me deu, foram todas de momentos passando com Deus. Não é que, vou pensar um tema aqui, vou escrever. Não, estou ali adorando e Deus começou a... Talvez de um tempo que você esteja passando, de uma... Sim. Então, são músicas muito íntimas, assim, de uma intimidade minha com Deus, entendeu? Então, assim, a coisa vai fluindo, vou compondo, já vem com os arranjos na cabeça, aquela coisa toda, já vem uma coisa completa. Deus dá uma coisa completa para mim, né? Então, assim, era um sonho para mim realizar, porque música era aquilo que eu sempre quis fazer da minha vida. Eu falei, quero ser músico. E por um certo tempo eu fui músico. Por 30 anos eu toquei, mas toquei o secular? Toquei. É música. Beleza. Depois você vai ter um entendimento que é melhor tocar para Deus. Entendeu? Sim. Sei tocar zilhões de músicas. Se tiver que tocar numa festa, hoje em dia não tem mais esse desejo, né? Mas não tem problema. Música na cabeça tem um monte aqui e vai no automático. E vai desenvolvendo. Entendeu? Só que, assim, a coisa para Deus é diferente, né? Então, assim, é uma forma de você pegar a palavra através do louvor. E tem alguma música que marcou um momento, assim, da sua história muito importante? Além dessa, né, que você cantou aqui pra gente, tem alguma que você falou assim, não, essa música marcou esse momento aqui que eu passei? Tem. Chama Dependente de Ti. Eu preciso ter você totalmente em minha vida. Vem, renova o meu viver. És a luz da minha vida. Meu Senhor, trabalha em mim, me transforma a cada dia. Grandioso é o teu amor e o teu sangue purificador. És meu Salvador, por isso eu bem sei que não vais me deixar. Vou mergulhar em ti pra ver teu sonho em mim. Ó meu Senhor Jesus, eu só confio em ti. Recebe o meu louvor e adoração a ti. Eu preciso ter você totalmente em minha vida. Vem, renova o meu viver. És a luz da minha vida. Meu Senhor, trabalha em mim, me transforma a cada dia.
grandioso é o teu amor, e o teu sangue purificador, és meu Salvador. Por isso eu bem sei que não vais me deixar. Vou mergulhar em ti pra ver teu sonho em mim. Ó meu Senhor Jesus, eu só confio em ti. Recebe o meu louvor e adoração a ti. Por isso eu bem sei que não vais me deixar. Vou mergulhar em ti pra ver teu sonho em mim. Ó meu Senhor Jesus, eu só confio em ti. Recebe o meu louvor e adoração a ti. Uau, que letra linda, hein? Amém. Acho que ela expressa, tudo que tem dentro do coração, Sim, né? Exatamente. Na verdade, são orações em forma de canções, Exatamente. né? Tem muito essa coisa assim de... É uma coisa muito... É uma coisa bem pessoal, né? Coisa bem íntima, assim, de comunhão com Deus, né? E eu acho que, falando agora no âmbito geral de quem é ministro de louvor, de quem canta, eu acho que a pessoa ela tem que passar esse sentimento para outra pessoa. Eu acho que isso faz com que a pessoa ela se sinta dentro da canção, né? Ela expresse aquilo que ela quer falar para Deus. É por isso que eu acho que eu não conseguiria falar assim, vamos desenvolver um tema aqui, vamos fazer uma música com tal tema. Acho que eu não conseguiria, porque assim, acho que fica uma coisa bem mecânica, né? Você pegar ali e fazer um... E não foi a forma que você aprendeu. Não né? não é. Então, como você recebeu algo diretamente de Deus, acaba que isso foi ficando habitual para você, né? De Isso. criar as canções ali a partir de uma comunhão com o Senhor, a Sim. partir do desenvolvimento do relacionamento pessoal seu e com Jesus. Isso. E, Thomas, o que você acha que uma pessoa que compõe, um cantor, ela precisa ter, assim, para criar canções que mexem, assim, com o coração das pessoas? Acho que tem que ser uma coisa muito sincera. Sinceridade. Tem que ser uma sinceridade, assim, porque, pelo menos no meu caso, assim, tem que ser uma coisa sincera, porque Deus vê o nosso coração, né? Então, se eu tiver com o meu pensamento assim, vou começar a fazer música aqui para vender, por exemplo, fazer uma coisa comercial para vender, eu não vou estar entregando uma verdade. É igual um exemplo que tem claro hoje na música secular, por exemplo. A gente tem fábricas de compositores, os caras compõem 30, 40, 50 músicas por dia. Aí vai compondo e manda pro fulano, vai mandando e tal, e que colou, comercializa. Não é uma coisa do coração do cara. O cara tá contando uma história ali, bota uma musiquinha, uns acordes ali e foi. Aqui, nessa parte de tratando-se de louvor e tal, eu falo por mim, eu não conseguiria fazer isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Deus olha o nosso coração, a sinceridade que tem. Amém. Então, aquela coisa que eu vou estar sentindo no momento ali com Deus, que eu vou estar me derramando ali na presença para poder receber algo da parte dele, que é uma coisa para louvá-lo, né? Ele está me dando um presente para eu... É para ele, né? É para ele, na verdade, né? Eu tudo veio e só tudo estou colocando os meus dons e talentos ali para devolver para ele toda a glória e toda a honra. É um mecanismo de adoração, né? Então, Exatamente. Eu acho isso muito importante, porque nós precisamos disso, ter essa sinceridade no louvor, na nossa oração, no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Eu acho que um coração sincero, ele, mesmo estando errado, mesmo diante de um pecado, mesmo diante de qualquer situação, o amor de Deus não muda por nós. Não muda. Então, assim, eu acho que um coração sincero, ele agrada realmente a Deus. Eu acho não, tenho certeza disso. Vai ver a nossa sinceridade e é ali que vai ter a transformação, né? Que Deus vai colocar a mão dele e vai transformar aquele momento ali numa coisa única, né? Eu tenho um ponto muito interessante na sua história, que olhando todos os aspectos, Thomas, a ousadia, a coragem de enfrentar, acho que o medo vem diante de toda a situação. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que se eu vender esses CDs
eu vou conseguir o recurso para me Eu não falei, desculpa te cortar, eu não falei que da viagem dos Estados Unidos, os 10 euros que foram comigo para os Estados Unidos voltaram. Olha aí. Eu não gastei os 10 euros. Ficou lá quietinho. Entendeu? Glória a Deus. Então, assim, Deus é um Deus de detalhes, né? Eu sempre costumo falar isso. É um Deus de detalhes, assim, coisa que eu fiquei impressionado. Falei, poxa, uma coisa que ficou marcada na minha... E talvez, até falando um pouco dessa ousadia e coragem, mas só um ponto interessante, talvez se você tivesse ali todo o recurso para fazer uma viagem ou todo o sustento para viajar tranquilo, assim, sem nenhum receio de como vai ser, talvez você não teria tanta confiança em Deus. De que Ele te sustentaria, Sim. de que Ele estaria com você. E não, hoje você enxerga isso, né? Para você mais fala, não, Deus já fez isso com a minha vida. Acho que até hoje, olhando para as adversidades que vêm diariamente nas nossas vidas, quando você passa por um processo como esse, a gente consegue enxergar, falar, não, se Deus fez aquilo no passado, Ele é poderoso para fazer no presente. Deus do ontem, do hoje e do Ele não eterno. muda, então eu acho que isso vai nos forjando, essas situações elas vai nos forjando para realmente a gente conseguir depositar a nossa confiança nele, né, Thomas? Isso, exatamente. E essa ousadia, ela começou antes da sua conversão, depois, como que foi desenvolvendo isso dentro de você? Assim, como a música, para mim, ela... Vamos falar assim, ela desabrochou muito cedo em mim, aquele desejo de aprender alguma coisa, de quando eu via as pessoas tocando e ficava fascinado. Então, assim, foi uma coisa muito cedo. Então, assim, eu sempre quis... Sempre quis. Eu falei assim, é uma coisa que eu quero para minha vida. Eu vou fazer por onde acontecer. Sim. Entendeu? Então, eu lembro que quando eu comecei a aprender um instrumento, que eu tocava ali um pouquinho em casa, que ainda não tinha começado a tocar profissionalmente, quando assim comecei a tocar profissionalmente, ainda não tocava, assim, não tinha aquela segurança no instrumento. Então, muitas das vezes, para cantar, eu dependia para alguém tocar. Uhum. E nisso eu perdia muito trabalho, porque às vezes eu trabalhava para fazer um violão e voz e não tinha grana para pagar um cara para tocar só o violão e eu só para cantar. Uhum. Então, a pessoa que já tocava e cantava ganhava o trabalho. Falei, cara, eu tenho que aprender um instrumento, eu tenho que melhorar nessa parte aqui para eu poder ficar independente. Foi quando eu ralei para melhorar. Então, via as pessoas tocando, eu ficava observando como que a pessoa tocava, aqueles mais experientes, né? Uhum. Então, eu ficava observando muito para ver como é que fazia, como é que era. Então, é uma coisa que eu queria muito. Então, falei, não vou desistir, vou nessa. Eu vou contra todos e contra tudo, né? Para poder realizar. Uhum. Né? Tanto é que nessa época, quando eu... nessa fase lá em Brasília, que o meu pai viu que... Começou a ver que eu comecei a aparecer na televisão, aparecer matéria no jornal, meu pai começou a ficar... Porque ele não gostava, assim, ele achava que música era aquela coisa para drogado. Ele não esperava, não né? queria, não. Aí quando ele começou a ver, e quando eu comecei a tocar, que eu chamava ele vinha, ele trazia uma penca de amigos junto, e começou a ver, e jornal e televisão. Aí ele começou a ser meu maior divulgador, meu primeiro fã número 1. Onde eu ia tocar, ele vai tocar onde? Aí chegava lá com uma penca de amigos do trabalho, levava um monte de gente, levava os Olha, primos, os sobrinhos, levava uma galera, e a galera e ficava, e tipo assim, me idolatrava, assim, né? Depois que ele viu isso, né? Então, assim, era uma coisa que eu jamais esperava. Meu pai era um cara muito, muito rígido. Rigidão, aquela criação dura, né? Mas depois, cara, depois ele amoleceu e a gente ficou o melhor amigo um do outro, assim. Foi uma coisa muito legal, né? E depois que você voltou pro Brasil, Thomas, como que foi a sua questão com a música? Então, quando eu voltei pro Brasil agora em 2015, eu já não estava tocando secular, não estava tocando... Uhum. Tava tocando na igreja, assim, né? Aí eu cheguei... Quando eu voltei aqui, comecei a tocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí congreguei numa outra igreja aqui em Cuiabá e entrei no Ministério de Louvor. Fiquei, acho que uns 2 anos. Desculpa. E sempre com aquela ideia, né? De participar das coisas da igreja e... Algumas ocasiões, assim, quando tinha grupo de comunhão, tocava um louvor meio, uma coisa ou outra, porque na igreja, assim, como aquela coisa da abertura não tinha muita, né? Uhum. Então, eu falei, vou mais devagar aqui para não assustar também as pessoas e para não me frustrar também, né? Sim. Porque a gente se frustra muitas das vezes, né? Quando a gente quer fazer algo
porque a gente acha que é uma coisa legal, assim, para Deus e tudo, e tem uns certos bloqueios. Então, assim, falei, não quero me frustrar mais, eu quero ficar mais na minha, e se aparecer oportunidade, a gente vai no... Comecei a não procurar muito mais, assim, né? Deixou fluir. Mas aí, nesse período que eu estava na igreja, assim, eu praticamente louvor meu não tocava. Tocava só as músicas que tinham que tocar, que eram designadas pelo pastor e tudo mais, que era o projeto do louvor da igreja, né? Mas aí eu falei, um dia, deixa aqui, um dia vai... E eu fiquei muito tempo assim, vou falar assim, frustrado, né? A palavra é essa, eu fiquei frustrado muito tempo com essas coisas, assim, depois eu falei assim, esfriou muito, eu falei, tinha dias que eu não olhava nem pro violão em casa mais, deixa o violão quieto aí. E agora, de um tempo pra cá, que veio esse desejo novamente. E reativando dentro de você. E eu falei, eu não posso parar, não. Não, já com essas letras, com essas canções. Eu tenho que voltar, eu preciso dar um jeito. Porque nesse espaço de tempo que eu fiquei parado, eu não compus mais também. Eu falei, quer saber? Fica quietinho aí. Deixa essas coisas na gaveta aí. Aí, de vez em quando, forçando algumas coisas, arrumando algum armário, alguma coisa, aparecia um caderno com alguma anotação, alguma coisa, aí começou a... Aí achava uns arquivos no computador velho, aí tinha lá a música gravada em 1820, falei, vou começar a escutar, olha só, isso aqui, eu escrevi isso aqui, que legal, e ficava imaginando fazer um arranjo novo, uma coisa nova, né? Então, falei, cara, eu tenho que dar um jeito na vida. Não pode ficar assim, né? Eu acho que as pessoas precisam ver o que está dentro de você, porque é muito puro, é muito sincero. É uma coisa... Thomas, agora partindo para o final, eu queria ouvir mais uma canção. Certo. Autoral sua, que realmente falou ao meu coração. Acho que tem alguma pessoa que está nos assistindo que também as canções tocaram os corações dele. Eu queria que você ministrasse mais um louvor pra gente. Deixa eu ver aqui Essa canção aqui chama No Alto do Monte, que foi um período que eu morava na Itália também, e estava passando uma tribulação grande numa igreja. Eu tenho umas histórias de tribulação assim, igreja, que não é para deixar as pessoas sem fé, não, é para continuar na fé, porque assim... Desafios tem. No mundo tereis aflições, né? E Exato. quer dizer, quando fala no mundo, não quer dizer que é só fora da igreja. Em qualquer lugar você vai ter, porque a gente está lidando com vidas, né? Exatamente. Com pessoas, assim como eu não sou perfeito também. Então, assim... E foi um momento muito íntimo, assim, que eu estava lá em Milão, perto do estádio de San Siro, tem um monte. É um parque bem legal, assim, e tem tipo um monte, um mini monte, assim, que você sobe, tudo gramadinho, você sobe e tal. E algumas pessoas sobem lá para fazer luau, aquelas coisas, juventude e tal, né? E tava eu esse meu, chamado de compadre, que eu ganhei esse camarada para Jesus lá na Itália. Olha como é que as coisas são. Quando eu cheguei na Itália em 92, eu fui morar numa pensão. E o cara que eu fui trabalhar com ele foi na época do carnaval. Ele falou assim, vai ter o carnaval que você faz, o carnaval, vai vir um percussionista de Milão para tocar com você. Nunca tinha visto esse cara. Foi esse Carlos Apache. Ele veio, a gente tocou lá 2 dias de carnaval, guitarra e percussão e tal, um cara meio estranho assim. Passou e tal, nunca mais vi a cara dele. E depois eu fui morar em Milão, ele morava em Milão. E ele trabalhava numa loja de instrumento musical. E esse cara, ele ajudou muito brasileiro lá, muito brasileiro, porque ele trabalhava na loja de instrumentos, então tinha muito músico brasileiro. Uhum. Ele colocava a cara dele para os caras comprar fiado na loja. Isso não existe, cara, na Europa, não existe. Não existe. Então, esse violão aqui comprei assim. Esse violão está comigo desde 96. Nossa. Entendeu? E ele... Tipo assim, o cara fazia um crediário. Não conhecia, a gente fazia um crediário pra gente. Todo dia 5 você tem que me pagar uma prestação. Chegava lá, o cara pegava a folha, anotava. Comprei muito instrumento assim lá. E o Carlos Apache, eu ganhei ele para Jesus, cara. Ele não era cristão. Eu ganhei ele para Jesus, ele estava num momento difícil da vida dele com a mulher, com criança pequena e tal. Falei da palavra, levei ele para a igreja, ele se batizou, se converteu. Hoje ele é pastor, ele tem uma igreja lá em Bergamo, na Itália. E é um cara assim, é um canal de bênção demais. Carlos Apache, é um cara maravilhoso, assim, é mais que um irmão para mim, entendeu? É um cara que eu fui padrinho de casamento dele depois. E é um cara que ajudou muito a gente até hoje. Até hoje. Ele é um cara que tira do bolso para ele tira a camisa para você vestir. Não tem onde ficar. Vamos lá para casa.
Cara, eu nunca conheci uma pessoa dessa. E esse cara hoje é um cara maravilhoso. Assim, sempre foi, né? Antes de se converter, ele já era um cara que ajudava muita gente. Depois que ele se converteu, então aí a gente estava passando um momento difícil numa igreja que a gente congregava. Falou, vamos lá pro monte orar? Vamos pro monte. A gente ficou lá, eu e ele, de madrugada lá. 2 da manhã orando, não sei o que, aí tocando. Aí tô com o violão lá, cantando umas coisas para Deus e na mesma hora sai essa música aqui. No dia seguinte, aí eu cheguei em casa, eu coloquei no papel, gravei assim um negócio. Quando foi no final da tarde, eu falei, Carlos, olha o que Deus, aquela música lá, o que Deus fez aqui. Aí foi essa música aqui. Só tu podes curar, vem falar então no meu coração, porque só o Senhor é o Deus da minha vida, luz na escuridão, a saída eu te louvarei, Espírito Santo de Deus. Eu te amo porque só o Senhor é o Deus da minha vida, luz na escuridão, a saída eu te louvarei, Espírito Santo de Deus. Eu te adoro, Senhor. Senhor, no alto do monte nós queremos pedir perdão. No alto do monte quero ouvir tua voz, vem falar no meu coração. No alto do monte estou querendo sentir o teu amor. No alto do monte me entrego a ti, Senhor, pois minhas feridas só tu podes curar. Vem falar no meu coração, porque só o Senhor é o Deus da minha vida, luz na escuridão, a saída eu te louvarei, Espírito Santo de Deus. Eu te amo porque só o Senhor é o Deus da minha vida, luz na escuridão, a saída eu te louvarei, Espírito Santo de Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. 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 Uau, glória a Deus, hein? Com toda essa desenvoltura, é dom de Deus mesmo. Rapaz, é Deus purinho, eu não conseguiria fazer isso aqui de mim mesmo, não. Nossa, maravilha. É uma coisa assim, Deus como começa a derramar as coisas, já vem
Usa as ideias de arranjo na cabeça, vem tudo assim, fico até meio espantado, porque de mim mesmo não sai nada. Que lindo, que Glória a lindo. Deus Glória a por Deus isso. pela sua vida, glória a Deus Amém. por esse dom maravilhoso que o Senhor te deu, que o Senhor te deu. E eu espero que você continue tocando corações através das letras das suas canções, Amém. que eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser tocadas, assim como seu amigo lá, o Carlos Apache, foi tocado, foi ganhado por Sim. Jesus. Querendo ou não, foi através da música também. Foi a que nos conexão. uniu, né? Foi uma conexão. Então, assim, que as suas canções alcancem lugares que talvez a sua presença física não vai alcançar. Isso. E que pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Amém. Glória a Deus por isso. E eu quero te agradecer pela sua presença hoje aqui no nosso programa, Thomas. Foi um prazer Eu que poder agradeço. ouvir um pouco da sua história, um pouco do seu chamado e dizer que nós estamos de portas abertas Amém. para mais vezes ouvir essas canções maravilhosas Vamos que o Senhor te combinar. deu. Eu que agradeço, assim, de coração pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeado por esse convite e, querendo ou não, é um ponto de repartida, né? Uma coisa que daqui para frente é olhar para frente e para o alto, porque não dá para ficar parado. Amém, amém. Tem pessoas que precisam É ouvir verdade. aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. E nós também queremos te agradecer a você que nos acompanhou até agora no nosso programa Falando a Palavra. São histórias como essas, são dons como este que realmente tocam os nossos corações. E eu espero que essa palavra, que tudo que você aqui ouviu hoje, possa tocar o seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.